ele vai falar sobre essa submissão, dessa sujeição, né? O papel de cada um, a ordem funcional, a ordem criacional de cada um, tá certo? Então, no verso 22, ele vai falar, então, a mulher, do 22 ao 24, o papel da mulher. Ela se sujeitando voluntariamente ao seu marido. Coisa interessante. Verso 25, vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Qual é o papel e a submissão do marido em relação à mulher? Dar a sua vida, dar a sua vida em prol da sua mulher, amar a sua mulher, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, como Cristo fez com a igreja, para apresentar a si mesmo, a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, o Paulo, ele mistura aqui. Ora, ele fala do relacionamento mulher e marido e mulher, igreja, ele e igreja, tá certo? Porque são relacionamentos. Tudo aqui é relacionamento. E ele pega o seu próprio exemplo de Cristo em relação à igreja, e a igreja em relação a Cristo, e aplica isso não só no matrimônio, mas nas relações familiares e nas relações sociais. A gente vai perceber isso aqui mais para frente. Verso de número 28. Assim, olha só, então, como Cristo resgatou a igreja, está preparando, alimentando, purificando para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Então, quando eu amo o outro, eu também me amo. Veja bem, se eu considero que o outro faz parte de mim, se eu considero que o outro faz parte de um corpo onde eu sou membro, e eu sou membro de um corpo. Embora eu sou um membro e tenha outros membros, mas todos pertencemos ao mesmo corpo, é o que Paulo vai dizer no verso 29, porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Então, se eu considero nesse entendimento que nós somos uma única raça, que nós somos uma comunidade, que nós somos uma sociedade, que nós somos um em Cristo, então jamais eu vou maltratar o outro, porque eu maltratando o outro, estou fazendo isso comigo. Isso é uma insanidade, queridos. Isso é uma ignorância tal, tá certo? Isso é de uma cegueira monstra, não é? Quando eu ofendo um semelhante. Estou fazendo isso, estou fazendo contra mim. Quando eu mato um semelhante, quando eu agrido verbalmente, fisicamente, psicologicamente, eclesiasticamente, né? Psicologicamente, intelectualmente, espiritualmente, todas as mentes que vocês imaginarem aí. Quando eu prejudico alguém, eu estou me prejudicando, porque a minha raça, é o meu corpo, é a minha própria existência que eu estou danificando, prejudicando. Então vamos lá. Verso 30. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e unirá a sua mulher e serão dois, uma só carne. Olha que coisa interessante. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido. Vós, filhos, entramos no capítulo 6, mas a fala é única aqui. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os filhos devem se sujeitar ou serem submissos aos pais, honrando os seus pais, sendo obedientes aos seus pais. Mas os pais também são submissos aos seus filhos, no verso de número 4. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Olha que coisa interessante. Então, a submissão, o papel criacional, o papel funcional, a ordem funcional dos pais é serem submissos aos seus filhos, não provocando a ira, criando eles nos ensinos corretos. Olha que coisa interessante. E vós, servos, obedecei o vosso Senhor, segundo a carne, ou seja, nessa ordem, né, de liderança. Então, os servos, eles que estão sendo liderados, devem obedecer o Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como também estivesse fazendo isso para Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor, olha só, todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Agora, olha que interessante, os senhores também devem ser submissos, esses líderes devem ser submissos aos seus liderados. Qual é a submissão? Que vós, senhores, fazei o mesmo.
para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e para com ele não há acepção de pessoas. Então, os líderes também não devem ameaçar os seus liderados, porque o Senhor deles e o Senhor do líder é um, que é Deus. Então, queridos, nós entendemos aqui que o Evangelho pretende corrigir essas relações pecaminosas, essas relações distorcidas, essas relações corrompidas pelo pecado. Então vamos lá. Todo relacionamento onde há subserviência ou opressão destoa do propósito de Deus. Veja bem, todo relacionamento, todo, tá certo? Onde há subserviência, então submissão é uma coisa, é o meu papel naquela relação. Subserviência, onde eu sou anulado e oprimido pelo outro, e faço algo coagido ou por uma ameaça. Isso é subserviência. Isso é prejudicial, queridos. Essa frase que muitas vezes correm aí solta na nossa igreja. Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Na verdade, queridos, essa frase não é bíblica. Ela é antibíblica. Ela é infernal. Ela foi engendrada, tá certo? Lá no seio do inferno. Para que nós tivéssemos essa relação, então, de opressão. De manda quem pode e obedece quem tem juízo. Nós não temos relações de poderes. Então eu não mando porque posso. E nem o outro obedece porque tem juízo. São relações voluntárias, relações de submissão, relações de voluntariedade, relações de amor. É isso que a Bíblia ela ensina. Então manda quem pode, obedece quem tem juízo. Essa frase ela é antibíblica, ela é anticristo, tá certo? Então vamos lá. Todo relacionamento onde há subserviência ou opressão destoa do propósito criacional de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de número 6 e versículos de número 7. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, veja bem, verso de número 6 e verso de número 7. Sei que o contexto ele não é exatamente isso aqui, mas cabe aqui a leitura nesse pensamento. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Ninguém engane, olha só, ou oprima o seu irmão. A respeito de negócio nenhum. Sei que aqui está falando especificamente de uma parte da sexualidade, mas a opressão e o engano não deve ser em nenhum tipo de relação, nenhum tipo de relacionamento. 1 Coríntios 7, 23, está escrito lá, vocês foram comprados por um preço, não se façam novamente escravos dos homens. Tiago, capítulo 2, verso 1 e 9, que eu já citei aqui mais ou menos, aquela questão da acepção de pessoas, tratar pessoas diferentes, umas preferidas e outras preteridas, né? Desprezando umas e exaltando outras, porque elas têm isso, aquilo, socialmente, que nós julgamos ser melhor, né, do que outras. Então, essa acepção de pessoas, tratar pessoas de modo diferente. O tratamento diferente é pecado, é acepção de pessoas. Então, o outro, para mim, deve ter tal importância que a semelhança do primeiro homem criado devo ser exultante. Olha que coisa interessante, queridos. Quando o homem viu a mulher, eu tirei isso aqui de um pensamento rabínico, né? Uma interpretação muito interessante da passagem lá de Gênesis, quando Gênesis capítulo 2, verso 23, se não me falha a memória, deixa eu ver se eu acho aqui, se é isso mesmo, né? Quando Deus cria o homem, e aí traz a mulher ao homem, deixa eu ver se é 2:23, é aqui mesmo, 2:23, é que eu esqueci de marcar ali. Gênesis 2:23, né? O homem, na ótica rabínica aqui, tem uma interpretação muito interessante, que quando o homem viu a mulher, ele exultou em choro. Então essa frase foi um choro do homem, né? Cuidado com as piadinhas aí, tá? Por favor. Esse choro mesmo é de exultação, é de alegria. Então olha só, o outro para mim deve ter tal importância que a semelhança do primeiro homem criado, devo ser exultante em relação ao outro. Eu devo me alegrar com o ser humano. Eu devo desejar companhias. Nós vamos falar daqui um pouquinho sobre isso. Desejar companhias, queridos. Nós devemos desejar, almejar, né? Eu acho que eu pulei aqui, mas a gente vai voltar depois sobre essa questão de desejar o outro. Então, olha só, deve ser tal para mim essa importância do nosso semelhante, que devo exultar. Quando o homem viu a mulher, ele exultou em choro. Essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Gênesis 2:23. Então, da mesma forma que
quando o homem viu a mulher, ele, em choro exultante, em grande alegria, em grande prazer e satisfação, ele disse: essa é osso dos meus ossos, é carne da minha carne, sou eu mesmo. Olha que coisa interessante, queridos. Então é muito interessante essa observação, porque hoje nós estamos vivendo, de pouco tempo para cá, uma ideia, não só na igreja, mas na humanidade ou em algumas sociedades, que as pessoas estão preferindo muito mais viver isoladamente, ou até mesmo substituírem, né, é insubstituível, mas na ótica dela é substituírem pessoas por animais ou coisas, né, como se pudesse ser possível isso, no preenchimento existencial dos relacionamentos. Né? Então tem pessoas que não querem ter filhos, é um direito, você não quer ter filho, não tenha. Você que deve decidir isso, não é eu, não é nenhum líder. E quantos filhos também são decisões pessoais, né? Embora há uma ordem criacional para que a gente desse continuidade à humanidade, né? Multiplicar, ter filhos, aquela coisa toda, mas é cada um que decide esse negócio aí. Quantos filhos querem ter e se querem ter ou não. A opção de adotar, muito lindo, na realidade que nós vivemos, inclusive, é muito nobre, é muito cristão, né? Quando alguém, inclusive, decide não ter filhos de si mesmo, ou ter filhos de si mesmo, mas adotar. Agora, substituir isso por um animal ou por coisas, eu acho um problema muito grande, porque está evitando-se. Alguns falam assim, é muito mais fácil se relacionar com um animal do que com um ser humano. É fato, claro. Nós somos confrontados, né, queridos? O animal não nos confronta, não nos indaga, não nos corrige, né? Então, ferro com ferro se afia, como diz o Provérbios, né? Lá, a Bíblia vai trazendo essa questão, essa convivência, ela vai, esse atrito, né, o que não pode ter é a anulação, é o confronto, mas o conflito faz parte das relações humanas. E nesses conflitos nós somos trabalhados por Deus e tudo isso contribui de alguma maneira para que a gente melhore como ser humano. Mas vamos lá, aqui no texto que eu quero ler com vocês, em Provérbios capítulo 18, versículo de número 1, quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo e rejeita todos os bons conceitos. Então, Provérbios 18:1 está escrito: quem não gosta de estar na companhia dos outros só está interessado em si mesmo. Olha só, e rejeita todos os bons conselhos. Então, quem se isola, né, diz outra versão, se insurge contra a sabedoria. Então, essa questão do isolamento, de não querer contato com ninguém, na verdade, isso é um pecado, né? É um ensimesmamento. Um egocentrismo muito grande, né, dessa pessoa, que eu sei que tem pessoas que têm temperamentos diferentes, né, que são mais introvertidas, que são mais melancólicas, que são mais tímidas, não são tão expansivas, aquela coisa toda. Eu estou falando de querer, desejar uma convivência com um semelhante. Então isso é muito preocupante. Jesus foi chamado de amigos de pessoas de má fama. Então Mateus capítulo 9, versículo de número 11, né, Jesus foi chamado de amigo de publicano e pecadores, criminosos, gente de má fama, de má índole. Mas é interessante que 1 aos Coríntios, capítulo 5, verso 9 ao verso 11, Paulo ele vai dizendo que a gente deve se associar com todo tipo de pessoa. Todo tipo de pessoa. Esse associar é ter contato, não é ser cúmplice de crimes, não é ser cúmplice de pecados, tá certo? Não é assentar na roda dos escarnecedores, dos pecadores, compartilhando com eles tudo isso, mas é na convivência, no relacionamento, que eu disse, sal fora do saleiro faz sentido, em contato com a carne para preservá-la e dar gosto, mas não a pessoa isolada, vivendo dentro de igrejinha, tá certo, querido? Então, se você é discípulo de Jesus, influencie pessoas. Se você é cheio de Deus, vá lá, influencie as pessoas. Se você é luz, vá lá e ilumine as trevas daquela pessoa. Se você é sal de verdade, vá lá e preserve a corrupção, refreie com a sua vida, com a sua companhia, com a sua índole, com o seu exemplo, com as suas orações, com as suas virtudes, aquilo que aquela pessoa tem de negativo. Então, na verdade, nós precisamos aprender com o Cristo, queridos, que se relacionava com todo tipo de pessoa. Claro, conheça a sua estrutura, saiba das suas limitações, conheça a sua vida para que também não entre aí num relacionamento onde você não vai dar conta e vai ser influenciado. Mas eu acho muito estranho nós, discípulos de Jesus, né, servindo a Deus há tempos, tendo contato com a palavra de Deus, que a gente não tenha suficientemente em nós a virtude do Espírito Santo, a regeneração, a santificação, para que a gente influencie pessoas e não seja influenciados
por ela. Nós somos como um barco que é colocado no mar, não para que a água entre nele, mas para que a gente possa flutuar, para que a gente possa ser conduzido pelo vento do Espírito e conduza as pessoas, sabe, queridos, para a vontade de Deus, para o ser de Deus, para a pessoa de Deus. Eu tenho que ser veículo de Deus, ferramenta de Deus, boca de Deus. Eu tenho que ser Deus na terra, entenda aqui. Eu tenho que ser Deus, eu tenho que ser Cristo na terra. As pessoas devem olhar para mim e ver Jesus. Esse deve ser o relacionamento. Então eu devo me relacionar mesmo com todo tipo de pessoa. Devo ser amigo de criminosos, gente de má índole, tá certo? Publicano e pecadores. Jesus foi conhecido como amigo dessas pessoas. Não porque compactuava, não porque os apoiava, não porque legitimava os seus pecados, seus erros, não porque era cúmplice, mas porque tinha contato, porque tinha relacionamento e tinha o poder de influenciar. E nós, como tendo o mesmo espírito, devemos ter esse poder nos relacionamentos de influenciar essas pessoas, meus queridos. É isso, pelo menos, o que eu entendo sobre os relacionamentos que o Evangelho pretende nos conduzir. Então, vamos lá, para que a gente aqui parta para o finalzinho da nossa fala. Coloquei uma observação aqui, muito interessante, porque nem sempre a gente entende, né, o porquê das expressões bíblicas, porque na tradução ela vai perdendo esse significado. A observação que eu coloquei é o seguinte: ela será chamada de mulher, isso remetendo lá a Gênesis, né, no início, no capítulo 2, verso 23, que diz lá, essa é osso dos meus ossos, né, estou até com a Bíblia aberta aqui, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí a continuidade do versículo, o homem diz assim, essa será chamada varoa, porque do varão foi tomada. Então essa será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Talvez aqui a gente não tenha percepção. Por que então foi chamada mulher? Do homem foi tirado? Que sentido tem? Mas quando a gente pega do original aqui, ó, ela será chamada de mulher porque Deus a tirou do homem. Em hebraico, a palavra homem é ish. E a palavra mulher, ishá. Só é acrescentada uma letra, que é o A. Então, qual é o nome do homem? Ish. Qual é o nome da mulher? Ishá. Por quê? Foi tirado do ish. Ish, ishá. Semelhantes, queridos. Essa é a ideia aqui. Semelhantes. Tá certo? Então, a gente precisa entender essa questão aqui. Então, quero finalizar aqui o nosso diálogo, a nossa conversa. Espero que seja diálogo, não monólogo, né? Com a mesma frase que iniciei. Procurei a Deus e não encontrei. Procurei o meu próximo e nos encontramos os três. E possamos entender, queridos, que devemos nos abençoar mutuamente através dos relacionamentos terapêuticos. Os relacionamentos que saram, que curam. Os relacionamentos que levem uns aos outros a serem abençoados por Deus. Então eu devo abençoar todas as pessoas que cruzarem meu caminho. Espero que as outras pessoas também tenham esse entendimento. Se vivermos assim, construiremos uma nova humanidade a partir de Cristo do Evangelho, nas nossas comunidades de fé. Você que é pastor, você que é líder, você que é pai, você que é homem, você que é mãe, você que tem algum cargo hierárquico nessa estrutura social e é discípulo e discípula de Jesus. Entenda que os relacionamentos devem ser abençoadores. Os relacionamentos devem ser, e os líderes de alguma forma, e todos nós lideramos de alguma maneira, seja dentro de estruturas religiosas de igreja, seja na sociedade, dentro de casa, de alguma maneira nós lideramos. Nós temos que dar recursos aos liderados, para que eles então façam aquilo que eles precisam fazer. Eu devo te abençoar como professor, devo abençoar uma mulher sendo homem, devo abençoar uma criança sendo adulto, devo abençoar uma ovelha sendo pastor, devo abençoar um liderado sendo líder, devo abençoar um aluno sendo eu professor. Então espero que esses relacionamentos façam parte da realidade de nós todos. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Deus levante sobre ti o teu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a paz.